Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Queridos irmãos, hoje quero falar sobre um dos pilares mais importantes da vida cristã, a fé. A fé é o fundamento da vida cristã. Sem fé, não podemos nos aproximar de Deus, não podemos agradá-lo. Mais do que isso, não conseguimos caminhar na jornada que Ele preparou para nós. O versículo de Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos ensina algo poderoso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa passagem nos revela que a fé não é baseada no que enxergamos com nossos olhos naturais, mas na convicção profunda do coração de que Deus é fiel e cumprirá suas promessas. Mas, irmãos, será que estamos realmente vivendo essa fé? Será que estamos confiando no Senhor quando as dificuldades chegam? Quando as portas parecem fechadas? Quando os ventos sopram contra nós? Ou será que, muitas vezes, deixamos a dúvida e o medo tomarem conta? Hoje, Deus quer fortalecer a nossa fé. Quer nos ensinar a viver não pelo que vemos, mas pelo que cremos. A fé verdadeira não se abala com as circunstâncias, não se enfraquece diante dos desafios, mas permanece firme porque está alicerçada em Deus e na Sua palavra. Se estamos enfrentando momentos de incerteza, precisamos lembrar que a fé é a nossa resposta. Ela nos sustenta, nos guia e nos faz enxergar além do que os olhos naturais podem ver. Talvez você tenha orado por algo e ainda não tenha visto a resposta, mas a fé te diz que Deus já está trabalhando. Talvez você esteja atravessando um deserto, mas a fé te lembra que a terra prometida está logo à frente. Precisamos aprender a confiar em Deus mesmo quando não entendemos os seus caminhos, porque Ele nunca falha, nunca chega atrasado e sempre cumpre o que prometeu. Então, hoje, convido você a abrir o coração e permitir que esta palavra renove sua fé, fortaleça sua esperança e te leve a uma nova dimensão de confiança no Senhor. A fé não é apenas uma teoria ou um conceito distante, mas uma realidade que transforma vidas, abre portas e nos mantém firmes, mesmo nos momentos mais difíceis. Que esta mensagem te encoraje a viver uma fé genuína, convicta e inabalável, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. A fé, segundo a palavra de Deus, não é um simples pensamento positivo ou um desejo incerto de que algo bom aconteça. A fé bíblica é muito mais profunda e poderosa. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que a fé não depende do que sentimos ou do que nossos olhos naturais podem enxergar, mas está firmemente alicerçada na confiança em Deus e em suas promessas. Quando temos fé, não estamos apenas torcendo para que algo aconteça, estamos convictos de que já aconteceu no mundo espiritual, ainda que nossos olhos ainda não tenham visto a manifestação. A fé não é baseada nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. A fé verdadeira nos leva a viver de forma diferente, a tomar decisões ousadas, a permanecer firmes mesmo quando tudo ao nosso redor parece contrário àquilo que esperamos. A fé nos faz enxergar além do natural, nos leva a confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Olhemos para os grandes homens e mulheres da Bíblia. Noé construiu uma arca antes da chuva cair, simplesmente porque Deus havia falado. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia, apenas confiando na voz do Senhor. Moisés enfrentou o faraó sem garantia humana de vitória, apenas com a certeza de que Deus era quem o enviava. Isso é fé. Não é ver para crer, mas crer para ver. A fé é um firme fundamento. É uma convicção inabalável de que Deus cumpre o que promete. E essa fé precisa ser exercida diariamente. Muitas vezes, queremos que as respostas venham rapidamente, que as soluções sejam imediatas, mas Deus nos ensina que a fé também envolve paciência e perseverança. É confiar quando não entendemos, é descansar quando tudo parece contrário, é continuar orando mesmo quando a resposta não chega. E o mais incrível da fé é que ela nos conecta diretamente a Deus, nos aproxima do seu coração e nos faz depender totalmente dele. A fé nos fortalece, nos sustenta e nos capacita a viver de acordo com os planos de Deus para nossas vidas. Sem fé, não podemos agradar a Deus, pois é por meio dela que reconhecemos a sua soberania, o seu amor e o seu poder. Hoje, Deus nos chama para uma fé genuína, uma fé que não se abala, uma fé que crê antes de ver,
que confia antes de receber, que permanece firme em qualquer circunstância. Que possamos aprender a viver essa fé, não baseada em sentimentos passageiros, mas na rocha firme que é o Senhor. Esperar nunca é fácil. Vivemos em um mundo imediatista, onde tudo acontece rapidamente e onde somos ensinados a buscar soluções instantâneas para qualquer problema. Mas a palavra de Deus nos ensina algo completamente diferente. A fé nos permite esperar no Senhor com paciência, confiança e descanso. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso significa que a espera em Deus não é vazia, não é perda de tempo, mas um período de fortalecimento, amadurecimento e preparação para aquilo que Ele tem reservado para nós. Quando esperamos em Deus pela fé, estamos reconhecendo que os seus planos são melhores do que os nossos, que o seu tempo é perfeito e que Ele nunca atrasa, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Quantas vezes queremos que Deus nos responda imediatamente? Queremos ver a porta aberta hoje. Queremos o milagre agora. Queremos que as coisas mudem na nossa hora. Mas a fé nos ensina a confiar que, mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. A fé nos dá forças para não desistir, para continuar crendo, mesmo quando os dias são difíceis. Jó perdeu tudo, mas permaneceu fiel, porque sabia que Deus era soberano. Davi foi ungido rei, mas teve que esperar anos até assumir o trono, enfrentando perseguições e desertos. José teve sonhos grandiosos, mas antes de vê-los cumpridos, passou pela rejeição dos irmãos, pela escravidão e pela prisão. Todos eles aprenderam a esperar em Deus, e a recompensa veio no tempo certo. A fé verdadeira nos ensina a descansar na certeza de que, se Deus prometeu, Ele cumprirá, ainda que pareça impossível. Se hoje você está esperando por algo, uma resposta, um milagre, uma transformação, não desanime. Deus não se esqueceu de você. Ele está agindo nos bastidores, preparando o melhor para a sua vida. E quando a promessa se cumprir, você verá que a espera valeu a pena. Porque aqueles que confiam no Senhor nunca serão envergonhados. Então, não se desespere, não tente resolver as coisas pela sua própria força. Apenas confie, pois Deus tem o controle de tudo. A fé nos permite esperar com esperança, com paz no coração, sabendo que, no tempo certo, a promessa se tornará realidade. Portanto, se o processo está demorando, não significa que Deus te abandonou, mas sim que Ele está trabalhando algo maior do que você imagina. Espere no Senhor, pois Ele nunca falha. A fé nos dá olhos espirituais para enxergar aquilo que o mundo natural não pode revelar. Enquanto a visão humana é limitada pelo que é visível e palpável, a fé nos transporta para um nível mais alto, onde confiamos nas promessas de Deus mesmo quando nada ao nosso redor parece fazer sentido. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, a palavra nos ensina: Não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Isso significa que a fé nos permite olhar além da crise, além da dor, além da escassez e enxergar a provisão, a vitória e o agir de Deus. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, ficamos presos àquilo que está diante de nós, o problema, a impossibilidade, a montanha que parece intransponível. Mas a fé nos dá uma nova perspectiva, nos faz ver além do que nossos olhos naturais podem captar. Foi assim com Moisés, que estendeu o cajado e viu o mar se abrir. Foi assim com Josué, que marchou ao redor das muralhas e viu Jericó desmoronar. Foi assim com Elias, que viu uma pequena nuvem e soube que a chuva estava chegando. A fé nos faz ver a mão de Deus agindo quando os outros só enxergam caos. Quando os discípulos estavam no barco em meio à tempestade, eles viam apenas o perigo, o medo tomava conta. Mas Jesus via a segurança, via a calmaria que estava prestes a vir. Assim também deve ser conosco. Quando olhamos para as circunstâncias com olhos humanos, somos dominados pela dúvida e pelo medo. Mas quando olhamos com os olhos da fé, vemos o invisível, enxergamos a mão de Deus operando em nosso favor. E isso nos traz esperança, nos dá forças para continuar. Quantas vezes já desistimos de algo porque não conseguimos ver uma solução? Mas hoje Deus quer nos ensinar a ver com os olhos da fé.
Ele quer nos mostrar que a realidade dele é muito maior do que a nossa. Se você está enfrentando uma batalha e tudo parece impossível, creia. Enxergue além do que seus olhos naturais mostram. A fé nos faz ver cura onde há doença, vitória onde há luta, provisão onde há falta. A fé não ignora a realidade, mas escolhe confiar que Deus tem o controle de tudo. E quando aprendemos a enxergar com os olhos da fé, vivemos de forma mais leve, sem medo do futuro, sem ansiedade pelo amanhã. Pois sabemos que, mesmo que não possamos ver agora, Deus já preparou tudo para que, no tempo certo, se cumpra em nossas vidas. Então, não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Ele já tem a resposta que você precisa. Fortalecer a nossa fé é essencial para caminharmos firmes em meio às dificuldades da vida, pois sem fé não conseguimos agradar a Deus e nem permanecer firmes em suas promessas. Mas como podemos fortalecer a nossa fé? Primeiro, através da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que quanto mais lemos, meditamos e absorvemos as Escrituras, mais nossa fé é fortalecida. A Bíblia é a fonte que nos abastece, é o alimento que nutre a nossa fé e nos faz crescer espiritualmente. Muitas vezes, nos sentimos fracos na fé porque estamos distantes da palavra. Se queremos uma fé inabalável, precisamos nos encher da verdade de Deus, confiar em suas promessas e crer que Ele sempre cumpre o que diz. Outra forma de fortalecer a fé é através da oração. A oração nos conecta ao Senhor e nos dá força para enfrentar qualquer situação. Quando falamos com Deus, nossa confiança nele aumenta, pois sentimos sua presença e ouvimos sua voz nos guiando. Além disso, precisamos exercitar a nossa fé. Assim como um músculo se fortalece com exercícios, a fé cresce quando a colocamos em prática. Isso significa confiar em Deus mesmo quando não vemos soluções, dar passos de fé mesmo quando tudo parece incerto, obedecer ao Senhor mesmo quando não entendemos o porquê. Muitas vezes, queremos ter uma fé forte, mas não queremos passar pelo processo de crescimento. Porém, a fé se fortalece justamente nos momentos difíceis, nos desafios que nos fazem depender totalmente de Deus. Outra maneira de fortalecer a fé é testemunhar as maravilhas que Deus já fez. Quando nos lembramos de tudo o que Ele já realizou em nossa vida e na vida de outras pessoas, nossa fé se renova. Davi, antes de enfrentar Golias, lembrou-se de como Deus já o tinha livrado do urso e do leão, e isso o fortaleceu para vencer uma batalha ainda maior. Da mesma forma, devemos olhar para trás e ver quantas vezes Deus já nos livrou, nos sustentou e nos deu vitória. Isso nos dá certeza de que Ele continuará sendo fiel. Também devemos andar com pessoas de fé. Nossa fé pode ser enfraquecida quando estamos cercados de negatividade e incredulidade. Mas quando estamos ao lado de pessoas que também creem no poder de Deus, somos encorajados a continuar firmes. Por isso, estar em comunhão com a igreja, participar de cultos e compartilhar testemunhos fortalece a nossa fé e nos edifica espiritualmente. Então, se você sente que sua fé está fraca, lembre-se, busque a palavra, ore sem cessar, exercite sua confiança em Deus, relembre suas promessas e permaneça ao lado daqueles que edificam a sua caminhada. Deus quer que tenhamos uma fé forte, inabalável, que não se abala com as circunstâncias, mas permanece firme na certeza de que Ele é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Fortaleça a sua fé e veja Deus agir de forma sobrenatural em sua vida. Diante de tudo o que falamos, podemos concluir que a fé é a base da nossa caminhada com Deus. Sem fé, não podemos nos aproximar do Senhor, não conseguimos enxergar além das dificuldades, não temos forças para esperar e nem para perseverar. Mas quando vivemos pela fé, experimentamos o sobrenatural de Deus em nossa vida. Hebreus capítulo 11, versículos 1 nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que a fé não é apenas um sentimento ou uma ideia abstrata, mas uma convicção profunda de que Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas. Quando escolhemos viver pela fé, não somos guiados pelas circunstâncias, mas pela palavra do Senhor. Não nos abalamos com as lutas, porque sabemos que Deus está no controle. Não desistimos diante das dificuldades, porque cremos que Deus nos dará vitória. E mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, continuamos confiando,
pois sabemos que Ele tem planos maiores e melhores para nós. Se hoje você sente que sua fé está enfraquecida, lembre-se de que Deus quer te fortalecer. Ele quer que você confie nele de todo o seu coração, sem duvidar, sem temer. Fortaleça sua fé buscando a presença de Deus, meditando na sua palavra e lembrando-se de tudo o que Ele já fez na sua vida. Olhe para os heróis da fé, como Abraão, Moisés, Davi e tantos outros que confiaram em Deus e foram recompensados. Assim como Deus foi fiel a eles, Ele será fiel a você também. Não importa o que você está enfrentando hoje, escolha crer. Escolha confiar. Escolha caminhar pela fé, mesmo quando não puder ver o caminho à sua frente. Porque aquele que confia no Senhor nunca será envergonhado. Que esta palavra fique gravada em seu coração e que sua fé seja renovada a cada dia, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Não desista. Continue crendo. Continue esperando. Continue enxergando com os olhos da fé, porque Deus é fiel e cumprirá todas as suas promessas em sua vida. Amém. Esperamos que esta mensagem traga conforto e paz para o seu coração. Compartilhe com quem você ama. Considere comentar o seu nome, de onde você fala e por quem você deseja oração. Não se esqueça de que Deus tem um propósito na sua vida e na vida daquele de quem você ama. E que Deus te abençoe. Amém.